professores e professoras que estão aí assistindo a formação de hoje. Eu me chamo Andréa Schiavetto, sou professora da rede, atuo também como professora coordenadora diária no programa de ensino integral e estou aqui na equipe de formadores da EFAP de Ciências da Natureza desde o ano passado. Eu já atuei aqui, só que era na disciplina, no componente curricular de Física. Agora eu estou atuando no componente curricular de Química. Então, eu estou aqui dando essa pincelada para quem não conseguiu acompanhar a formação anterior, quando eu já comecei há 15 dias atrás, aqui no canal de Química. Sou formada em licenciatura em Química e também fiz mestrado na área da educação, mais voltado para a física de partículas. Em relação à formação de hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a recuperação e aprofundamento de Química da terceira série do ensino médio. Estou aí, agradecendo a presença das intérpretes de Libras que estiverem aqui hoje na nossa formação e ainda pensando numa perspectiva aí da inclusão, também vou fazer a minha autodescrição. Sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelos médios, com cor mais escura e algumas luzes, estou de batom vermelho e uma blusa vermelha. Espero que vocês possam apreciar a nossa formação de hoje e que a gente possa continuar ampliando aí as oportunidades e as ideias para trabalhar em sala de aula. Vou começar aqui projetando os meus slides para vocês. Certo. Então, como eu estava dizendo, estamos numa formação para o componente curricular de Química, na etapa da terceira série do ensino médio, falando sobre o nosso programa de recuperação e aprofundamento. Na nossa formação de hoje, a gente vai trabalhar em cima de alguns objetivos. Então, vocês estão vendo os objetivos aí. O primeiro objetivo é retomar com vocês algumas informações que a gente já vem trazendo nas formações, tanto a de etapa quanto a de ano e série, que é sobre as mudanças que aconteceram, do que se fazia de formação no ano de 2021 e do que se faz em formação agora no primeiro bimestre do ano de 2022. Como segundo objetivo, a ideia é que a gente possa trazer exemplos para vocês, a partir de novas sugestões e abordagens, de como que a aprendizagem em espiral possibilita esses momentos tanto de retomada quanto de aprofundamento das habilidades que a gente tem como essencial aqui na ciência da natureza. E, por último, favorecer o planejamento de vocês, das atividades que vocês vão desenvolver com os seus estudantes, e, para isso, também algumas sugestões para vocês desenvolverem na escola, com a equipe escolar e com o apoio do professor coordenador. Então, como ficou a nossa agenda de hoje, Ao primeiro momento, a gente vai fazer uma retomada sobre as formações do programa de recuperação e aprofundamento. Já no segundo momento, a gente vai trabalhar de fato com as habilidades de Química. A gente elencou aí 2 habilidades pensando na ideia da aprendizagem em espiral para trabalhar. E no terceiro momento, a gente vai sugerir algumas atividades que vocês podem desenvolver no ATPC da escola, junto com o PC de vocês. Bom, então, iniciando aí, vamos falar um pouquinho sobre como tem se organizado as formações do programa de recuperação e aprofundamento. Essa linha do tempo, a gente fez para vocês conseguirem perceber de fato aonde a gente está no bimestre. Olha como a gente já está avançado, A gente iniciou lá no dia 10 de fevereiro com a primeira formação, falando sobre as metodologias da recuperação. Então, essa é a ideia, A gente estava aí até 1-2 semanas atrás pensando, na verdade, até semana passada, pensando sobre esses planos de recuperação, até semana retrasada, na verdade, sobre esse programa de recuperação, como a gente vai iniciar o ano pensando na recuperação do nosso aluno. E aí foi uma recuperação mais intensiva. Agora a gente já está na fase em que a gente trabalha com a recuperação mais individualizada, mas mais
também aberta, né, durante as nossas aulas, a todo momento, não necessariamente naquele período inicial do ano. E aí, então, na primeira formação, a gente falou sobre metodologias, na segunda formação, a gente falou sobre a avaliação, e aí a gente já vem, hoje é a última formação em que a gente trabalha sobre o currículo paulista e as aprendizagens em espiral. Então, vocês vão ver que está pintado em verdinho a formação de hoje, que é a do dia 17 de março. Imagino que vocês possam estar assistindo no dia 17, mas devido à organização de algumas escolas, não necessariamente vocês acompanham no dia da transmissão pelo aplicativo. Essas são as próximas formações, as que vocês estão vendo em vermelho, são as próximas formações que a gente vai realizar aqui também, sempre dividindo em semana A, que é a semana da etapa, que quem trabalha com vocês é a Mariana, a nossa coordenadora, e a semana B, que é a gente mesmo que trabalha com vocês. Então, aqui retomando para vocês conseguirem perceber de fato onde vocês estão. E aqui, entre os materiais de apoio, quais materiais de apoio a gente tem sim, baseado para as formações? No currículo em ação, né, para o 9º ano do ensino fundamental, mas a gente também traz atividades do currículo em ação de outras séries, já que a gente está falando no currículo em espiral, e também o material de São Paulo faz escola, já que a terceira série do ensino médio ainda ocorre com o currículo antigo, não o currículo paulista. Bom, aqui eu vou aproveitar, a gente pediu para que vocês, durante as formações, colocassem dúvidas, colocassem sugestões no nosso formulário. E aí veio uma dúvida da professora Tatiana, que a gente já observou e eu já estou respondendo. Na verdade, na formação anterior, na de etapa, a nossa coordenadora também já respondeu. Mas, opa, desculpa. Vamos imaginar que isso a pessoa possa não ter assistido, mas está assistindo aí hoje. Então, volto a retomar o tema. O Aprender Sempre, ele foi construído baseado principalmente nas habilidades a partir do segundo bimestre. Então, a gente fala que agora a gente trabalharia o São Paulo faz escola. Mas ela levantou a questão, a professora Tatiana, que existem atividades no caderno, mais precisamente na sequência de atividades 1, sobre equilíbrio químico e cinética química. Então, por que não trabalhar com esse material? Ótimo, né, professora Tatiana? Você está correta, né? Existem já materiais de equilíbrio químico. Por quê? Quando a gente vai observar as habilidades essenciais presentes no segundo bimestre da terceira série, o aluno vai ter que estar falando de potencial hidrogeniônico e também de equilíbrio químico em soluções, pensando no pH, em soluções quando a gente trabalha com equilíbrio iônico, né? Então, acredito que por esse motivo, quando o material foi elaborado, ele inicia na sequência de atividades 1, retomando com o aluno que foi aprendido no primeiro bimestre sobre equilíbrio químico, para que ele possa depois abordar o equilíbrio iônico. Então, eu acho que, considerando isso, sim, tem muitas atividades ali que enriquecem o nosso trabalho. Então, não é obrigatoriamente assim, eu não posso utilizá-lo no primeiro bimestre. Ele foi construído a partir do segundo bimestre, mas tendo atividades que eu vejo que são possíveis e que o meu aluno ele já tem maturidade para desenvolver, não há problema nenhum em utilizar o Aprender Sempre no primeiro bimestre, tá? Mas é que ele está mais focado, você vai perceber que a partir da sequência de atividades 2, já não tem mais muito sobre equilíbrio químico. Ele está mais na sequência de atividades 1. Mas eu acho ótimo, acho que a gente pode e deve aproveitar esse material. Todos os materiais que a SEDUC disponibiliza para nós devem ser aproveitados. Obrigado aí pela dica de que a gente trabalhe também com Aprender Sempre no primeiro bimestre. Em relação, então, ao nosso segundo momento, né? Vamos entender
quais habilidades a gente trouxe para a formação de hoje e como podemos trabalhar com essas habilidades, com algumas sugestões aqui que a gente vai trazer para vocês. Vale ressaltar, vale lembrar o porquê da matriz de habilidades essenciais, né? Por que o programa de recuperação e aprofundamento existe? Na verdade, o que a gente tem que ter em mente é relembrar que a gente passou por um momento de pandemia, que nós ainda estamos inseridos, mas que vem diminuindo os casos, vem tendo, né, uma projeção aí de um futuro um pouco mais próspero em relação a isso. Mas a gente, nesse momento de início da pandemia, teve uma suspensão das atividades presenciais. E é claro que o estudante em casa não aprendeu da mesma maneira e não iria aprender da mesma maneira que quando ele estava na escola. Aí veio a matriz de habilidades essenciais. Vamos pincelar, vamos puxar quais habilidades de fato são essenciais para o meu estudante, pensando que agora ele não vai conseguir aprender da mesma maneira. Bom, e aí vocês podem acessar essas habilidades essenciais, tá bom? No site da EFAP. E também podem aí pegar o PPT da formação, que já está no repositório, e acessar também pelo PPT, que também tem o link para vocês. Bom, retomando mais uma coisa, né? Em relação a ideia do espiral. Então, a gente já vem falando isso, essa já é a quarta formação que a gente fala sobre o currículo em espiral. Então, que parte de conhecimentos básicos do estudante para ir fazendo adquirir mais conhecimentos, trazendo diferentes abordagens, retomando a todo momento para chegar aonde? Para chegar no conhecimento mais avançado. E aqui eu trago exemplos, né? Queria pensar com vocês. Às vezes os professores, eu que estou, né, como metade da minha carga horária é para coordenação, às vezes os professores vêm com algumas dúvidas. Eles falam, nossa, eu percebi que a habilidade que estava lá no 9º ano do ensino fundamental é a mesma que está presente lá na 2ª série do ensino médio, ou na 3ª série do ensino médio. Quase que idênticas à escrita. O que eu faço, né? É a mesma coisa, eu vou trabalhar nas 2 séries. Aí a gente tem que ter um nível de maturidade, a gente tem que perceber o quanto aquela mesma habilidade consegue ser trabalhada como um conhecimento básico ou um conhecimento avançado. Quando eu vou inserir aquela habilidade pela primeira vez no 9º ano do ensino fundamental, eu estou trabalhando um conhecimento básico em relação àquela habilidade. Aí, o que vai acontecer? Isso é o currículo em espiral. Isso acontece muito dos professores falarem, eu estou trabalhando, por exemplo, agora na 1ª série do ensino médio, eu estou trabalhando com eles o reconhecimento das transformações. Quem está aqui trabalhando na 3ª e está trabalhando na 1ª série sabe disso. Então, para eles reconhecerem, eu estou iniciando esse reconhecimento do que é uma reação química e o que é uma reação física. A professora da escola que leciona ciências para o 8º ano também está trabalhando isso. Mas será que a mesma aula que eu estou trabalhando com a 1ª série do ensino médio vai ser a aula que ela está trabalhando no 8º? É isso que a gente tem que pensar. O nível de maturidade do meu estudante é totalmente diferente. Então, a maturidade da minha aula é muito importante. E mais do que isso, meu aluno da 3ª série do ensino médio hoje, ou mesmo meu aluno da 1ª série, ele ficou 2 anos no ensino remoto, praticamente, né? Vamos contar assim. Então, esse aluno, ele talvez esteja no nível de maturidade do 8º ano. Se ele não conseguiu acompanhar, se ele não tinha as condições necessárias para isso. Então, tudo isso são, informações importantes de se considerar e que aonde a gente retirou essa informação? Na nossa diagnóstica inicial do ano, onde a gente percebeu em que nível de maturidade o nosso estudante se encontra. Bom, o que a gente vai trazer, então, de sugestões para a nossa abordagem no ensino de Química? Trago aqui como primeira as habilidades, né? Como primeiro ponto. A primeira habilidade que a gente vai trabalhar, ela é da 3ª série, e ela fala sobre eu reconhecer e explicar essas variáveis que podem deixar uma reação química mais rápida
ou mais devagar. Estou falando de cinética química. Lá na primeira série do ensino médio, já pensando no currículo novo, que não é o que o meu estudante da terceira série teve, existia uma habilidade que, bem geral, que era de construir questões, elaborar hipóteses, prever estimativas, em relação a resultados experimentais, para ele construir, avaliar, justificar algum assunto. Olha que habilidade complexa. E essa habilidade, na verdade, vocês que estão trabalhando também no currículo novo, vocês percebem que a mesma habilidade aparece em biologia, em física e em química, nas 3 disciplinas. Só que para cada disciplina eu vou ter um objeto do conhecimento diferente para trabalhar aquele assunto. E aí, pensando nisso, até no objeto do conhecimento, a gente pode trabalhar com o objeto do conhecimento, equilíbrio químico, ou mesmo, como eu vou mostrar no próximo exemplo, transformação química. Vocês vão entender bem o porquê. Olha aqui o exemplo de atividade. Essa atividade está no caderno da primeira série do ensino médio, tá? Volume 1. E é uma atividade, como eu disse, o que a gente está trabalhando na primeira série? Que o aluno primeiro reconheça a diferença de uma transformação física para uma transformação química, para depois a gente falar das características de uma transformação química. Aí esse exercício, essa primeira atividade solicitada, pede para que o estudante ele analise um texto. Na verdade, você já vai ter introduzido antes com ele, lá na primeira série, o que é a diferença das transformações, o que são, né, essas transformações. Mas aí já vem para um texto, um poema, que vai trazer elementos que indicam que uma transformação química ou uma transformação física tem de diferente. E o mais legal de você, de repente, lá na terceira série, trabalhar com essa atividade, apesar de você vai estar falando de equilíbrio químico, você está falando de transformação química, existe um componente que é a ideia da reação reversível ou não reversível, revertível ou não revertível. Quando a gente está trabalhando com essa ideia da reversibilidade de uma reação, é comum que o aluno na primeira série do ensino médio, e às vezes o aluno, dependendo da maturidade, ele pode apresentar isso também na terceira série, ele diga para nós que uma reação física é aquela que eu posso voltar atrás. Porque é a maneira talvez mais fácil que ele compreende quando ele é mais novo, quando ele está nas séries iniciais, que o professor explica para ele, queimar é químico, porque eu não tenho como voltar atrás. E congelar ou liquefazer alguma coisa é físico, porque eu posso voltar atrás. Eu posso transformar água em gelo e o mesmo gelo voltar a ser água líquida, né? Então, o aluno ele pode vir com essa concepção, porque é assim que foi mais fácil para ele entender quando ele tinha um nível de maturidade diferente. E agora, quando eu vou falar de equilíbrio químico, ele precisa reconhecer que uma transformação química também pode ser reversível. Existem transformações químicas que o produto pode voltar a ser reagente. Então, às vezes eu vou falar de equilíbrio químico para o meu estudante, mas ele não entende o porquê que as setas têm tanto para o lado do produto quanto para o lado do reagente, aí eu preciso voltar, eu preciso retomar um conceito lá da primeira série, que era ele entender o que é uma reação reversível ou não. Então, essa atividade vai trabalhar muito isso. E ela, inclusive, fala sobre velocidade da reação, porque lá na primeira série a gente dizia eu quero uma reação instantânea, eu quero uma reação não instantânea. Essas características são importantes de serem retomadas. Então, por isso, trabalhar com a ideia do espiral. Em relação à nossa atividade da terceira série do ensino médio, eu gosto muito de trabalhar equilíbrio químico e cinética química com estudante. Eu acho que eu já falei isso na nossa outra formação. Como professora de química, a gente gosta de tentar trazer o máximo da realidade deles. E às vezes tem conteúdos que são mais difíceis de fazer essa associação,
essa contextualização. No equilíbrio químico me parece mais fácil, eu tenho mais facilidade para isso. Por exemplo, nesse exercício, que ele vai perguntar, né, pedir para que os estudantes reflitam. O que ele observa quando usa água oxigenada no machucado? Por que a gente precisa usar geladeira? E o mais legal de falar da geladeira, que eu mais gosto de trabalhar com eles, é porque imagine que você já começou sua aula, você já falou sobre os fatores que influenciam a rapidez de uma reação. E quando você atentou a esses fatores que influenciam a rapidez de uma reação, você disse que quanto mais calor, né, em alguns tipos de reações, quanto mais calor, mais energia, mais rápida a reação acontece. E aí, quando você falou isso, você vai falar da geladeira. Então, passado um tempo que você falou isso, será que ele vai perceber que a geladeira, na verdade, é o inverso do que você disse? Né? O aluno que compreendeu o conteúdo, ele compreende que é o inverso. Então, a gente precisa se atentar a isso. Eu gosto de falar alguns itens, né? Além dessa atividade que eu proponho, vou propor mais alguns para vocês. Eu gosto de começar, às vezes, uma aula colocando várias situações, problemas na lousa. E pedindo para os alunos tentarem achar soluções para essas situações, problemas. Algumas que eu coloco. Por que a gente abana a churrasqueira para fazer ela, né? Por que a gente abana a churrasqueira quando está querendo, né, aumentar o fogo lá do churrasco? Bom, por quê? O que isso causa, quimicamente falando? Outra pergunta. Por que em filmes, quando a gente vai tentar acalmar uma pessoa, a gente pega um saco e pede para a pessoa colocar na boca e ficar respirando dentro daquela sacolinha, dentro daquele saco? É uma outra coisa. Por que eu vou colocar o alimento na geladeira? O que isso vai fazer? Que esse exercício já traz esse. Então, são atividades que podem fazer com que o meu estudante consiga ver no cotidiano aquilo que ele acabou de aprender. Então, na geladeira, nossa, olha, se a temperatura acelera a reação, então a geladeira desacelera, faz o contrário. Se eu estou pensando que eu quero aumentar a concentração de gás oxigênio para pegar mais fogo, porque aí você vai ter que voltar até no conceito de combustão com o aluno, então você abana, na verdade, para aumentar a quantidade de oxigênio num determinado ponto. Eu falo também da carne moída. Por que eu pego uma carne em pedaços e às vezes até coloco na panela de pressão para ir mais rápido, enquanto a carne moída rapidamente ali na panela, ela cozinha. Aí eu estou falando da superfície de contato. Posso trazer essas situações cotidianas para o aluno. É importante que ele enxergue que você está explicando o que acontece no dia a dia dele, explicando a partir de conhecimentos e conceitos químicos. Então, eu acho que esse assunto é muito legal, principalmente por esse motivo. Bom, e aí, um outro recurso, uma outra sugestão aqui que eu trago para vocês é um vídeo do Manual do Mundo que chama Biscoito da Sobrevivência. É muito legal esse vídeo, porque o Iberê, eu não sei, eu imagino que praticamente todos os professores que estão aqui assistindo já viram vídeos do Manual do Mundo. Ele explica como que o biscoito, pode ser conservado por mais tempo. Os vídeos do Iberê, eles são muito didáticos. Eles têm uma linguagem que, de fato, o aluno compreende. Sempre que eu uso uma vez, um aluno não conhece, eu sempre tenho alunos na sala que viram fãs e passam a acompanhar todos os experimentos, e daí contam, professor, outro dia o Iberê postou tal experimento, né? A senhora viu? É muito legal. É legal que a gente, de repente, passe o vídeo, faça uma roda de converse com os alunos o que eles entenderam, o que eles perceberam do vídeo. Quando a gente traz também um vídeo, a gente fala assim, nossa, mas olha, tinha
equívoco na explicação. Nem sempre eu descarto aquele vídeo. O Iberê, inclusive, ele costuma fazer retratações quando isso acontece. Às vezes eu utilizo e eu, assim, ou corto aquele trecho, ou até comento, ó, pessoal, aqui na verdade teve um equívoco, vamos parar para pensar o que a gente aprendeu. Na verdade, não é bem assim. Mas geralmente ele faz tratação, são locais confiáveis, é um local confiável de retirar informações. E ainda mais, eles também têm livros, né? Tem um livro de experimentos que a gente até consegue, existem alguns grupos que conseguem replicar alguns experimentos que estão presentes nesse livro. Não sei se vocês estão presentes em alguns grupos de WhatsApp, de professores do estado. É importante e é interessante, tá? A gente conhecer esses experimentos. Quando dá para realizar, ótimo, perfeito. Quando não dá para realizar, que a gente veja um vídeo, que a gente sistematize, que a gente converse sobre aquele determinado assunto, né? E nesse vídeo, então, você pode trabalhar a questão das enzimas, já que a gente está falando de equilíbrio químico, a questão do conservante, né? E aí a gente vai trabalhar, então, esse fator que altera a rapidez de uma reação química. Bom, próxima possibilidade. Essa possibilidade é muito interessante, é muito legal. Eu acho que vale bastante a pena vocês testarem com os estudantes. A gente pode fazer uma espécie de degustação. Esse experimento, ele está presente no material, tá? No São Paulo Faz Escola, na apostila, da terceira série. Ele é um teste sensorial. Então, pede-se que o estudante, ele pegue uma quantidade determinada de refrigerante, e aí ele pegue 2 copos, né? O refrigerante 1, ele vai deixar em repouso 30 minutos, e o refrigerante 2 vai ficar fechado. Então, um ele vai deixar aberto, e o outro ele vai ficar fechado. Os dois durante 30 minutos. Vai verificar a diferença. O mais legal, um copo ele vai deixar no refrigerador, o outro ele vai deixar para fora. Então dá para você especular 2 situações. Primeiro, a perda de gás, se ela acontece mais rápida quando ele está na geladeira ou fora da geladeira. E você pode trabalhar com os estudantes também um outro experimento em relação à pressão também na perda de gás. Que depois desse experimento, você ainda pode fazer um da seringa, tá? Depois eu vou mostrar onde que vocês encontram esse outro experimento. Mas o aluno, ele percebe essa diferença e aí ele vai ter que identificar qual é o fator. E é interessante trabalhar porque é um experimento simples, é rápido, né? É fácil, é tranquilo de se fazer, não exige muito material e nem exige nada, uma análise muito difícil de se realizar com o estudante. E eu gosto muito de trabalhar com a ideia do refrigerante. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu ainda trago esse artigo. Quem acompanhou as formações do ano passado, a gente tinha aí como ideia nessas formações de trabalhar com também, né, em um dos eixos que a gente trabalhou foi a alfabetização científica. E eu acho que, pensando nisso tudo, a leitura de artigo científico é importante. Mas a gente não pode dizer que ela é fácil. Não é fácil trazer artigos científicos para dentro de uma sala de aula. A gente precisa ter muita ideia do que o artigo fala, da linguagem utilizada, da maturidade, do nível de maturidade dos meus estudantes para a leitura daquele material. Então, aqui eu trago como sugestão um artigo que eu utilizo, que eu já utilizo há algum tempo, assim, já utilizei há alguns anos com os meus estudantes. Chama A Química do Refrigerante. A química do refrigerante, como que eu costumo fazer? Como ele é um pouco extenso,
considerando, né, que o meu estudante, eles não são tão adeptos a grandes leituras longas, eu costumo fracionar trechos que não são tão difíceis de serem interpretados separadamente e faço uma mini rotação por estação. Eu peço que eu tento que pelo menos cada grupo leia dois pedaços, para que eles possam discordar entre si depois. Aí depois eu faço uma roda de conversa e falo para eles comentarem os trechos que eles leram. Aí eu vou direcionando. Quem leu o trecho tal, que eu sei que é o primeiro que eu quero trabalhar. Aí sempre vão ter dois grupos que leram aquele trecho. Essa é a ideia, é tentar fazer dessa maneira. Aí esses dois grupos, cada grupo vai apresentar o seu, vai diagnosticar, vai conversar sobre o que entendeu e eu vou fazendo as minhas colocações. E o que é mais legal de trabalhar com refrigerante, eu tenho até uma aula que eu já trabalhei que chama a Química do Arroto. Nessa aula eu falo exatamente com eles sobre essa ideia do refrigerante, do equilíbrio químico que acontece dentro do nosso corpo, da liberação de gás, porque aumenta a temperatura ou não. E é um trabalho muito legal, porque é uma coisa que eles têm como, ai, nossa, nojenta e ao mesmo tempo interessante. Eles gostam de querer saber sobre esse tipo de coisa, por que a gente arrota. E eu faço essa aula. Então, seguindo a química do refrigerante, o artigo, eu faço a aula da química do arroto para fazer o fechamento. Então, fica aí como sugestão para vocês trabalharem. Se não for trabalhar com estudante, para vocês tirarem trechos ali sobre o assunto em si, se vocês quiserem principalmente trabalhar com aquele experimento, tá? Bom, uma outra sugestão que fica aqui para vocês é uma questão da AP, da avaliação de aprendizagem e processo, do primeiro bimestre de 2021, tá? Então, lá em 2021, uma questão que foi cobrada do estudante era ele compreender como combater a acidez do estômago. Então, colocava um comprimido, o comprimido era efervescente, depois de totalmente dissolvido, ele tinha que tomar, tá? O que fez com que o comprimido dissolvesse mais lentamente? Porque ele vai falar que ele colocou em água gelada. E aí o aluno tem que tentar entender o porquê. O que eu acho legal, além disso, existia um experimento no caderno, além dessa questão, né, interessante da AP, ela me fez lembrar um experimento que existia no caderno do São Paulo Faz Escola há alguns anos atrás, né? O outro modelo de caderno do São Paulo Faz Escola. E eu cheguei a montar roteiros baseados nesse experimento, eu tenho e executo ele até hoje. É o experimento que você faz com comprimido efervescente, exatamente o que está escrito no exercício. Você corta o comprimido efervescente e aí você põe duas metades, né? Eu coloco um copo de água fria, um copo de água quente, e o aluno coloca as duas metades ali ao mesmo tempo. E ele percebe que na água quente ferve muito mais rápido. E aí o experimento testa também superfície de contato, porque testa o comprimido já triturado e o pedaço de comprimido inteiro. Esses experimentos, eles têm muito significado visual para o estudante nesse conteúdo. E ele não aparece no caderno agora, né? Pelo menos eu não vi. Se ele aparece, me desculpem, porque eu estou trabalhando com o caderno. Eu tenho a terceira série esse ano também, mas eu não observei esse experimento, mas vou trabalhar com esse experimento, já tenho até data programada para isso. E nesse experimento, eu acho que a gente consegue trabalhar exatamente o assunto dessa questão, tá? Bom, aqui fica uma outra sugestão para vocês. A sugestão de utilizar as aulas que tinham do Centro de Mídias no ano passado. Nessas aulas, existem experimentos também que foram realizados, né, em algumas aulas do Centro de Mídias do ano passado, experimentos que são muito significativos. Não digo assim, passar a aula inteira do Centro de Mídias,
mas eu acho que isso também pode ser uma alternativa, né? Vai da realidade de cada um, mas eu acho que trechos, principalmente os trechos experimentais que eram feitos, são muito bons. Então fica como dica aí a essas formações, de repente pode ser o plus, pode ser o que você pede para o aluno fazer em outro momento, como também pode ser para você mesmo desenvolver com eles em sala de aula. Bom, chegamos ao nosso terceiro momento. Agora, nesse terceiro momento, a ideia é trazer algumas sugestões de atividades que vocês podem desenvolver no desdobramento da escola. Quais são essas sugestões? Primeira sugestão é que vocês elaborem, né, explorem, na verdade, explorem o que a gente trouxe aqui de ideia, pensando na aprendizagem espiral, e aí vocês elaborem dentro da realidade de vocês o planejamento de fato. Quando a gente faz essa análise, gente, eu costumo aqui trazer ideias do que eu realizo com os meus estudantes. É claro que a minha realidade, às vezes, de uma terceira série, é que na escola agora eu tenho só uma, mas quando eu tenho duas terceiras séries, duas turmas da mesma série, às vezes eu tenho realidades diferentes. Imaginem em outras escolas. Mas eu acredito que existem coisas aqui sugeridas que foram eficazes para vocês e que serão eficazes para vocês em algum momento, claro que com suas devidas adaptações. Analisem, avaliem as práticas que já foram desenvolvidas por vocês no início do ano letivo. Reflitam sobre elas, né? Nós estamos, parece que não, mas nós já estamos chegando no fim do bimestre. Esse momento de reflexão é muito importante. Vocês já devem ter um diagnóstico das turmas de vocês um pouquinho mais apurado. Tragam isso à luz na reunião, conversem entre vocês para que vocês saibam quais são os traços de planejamento melhores para cada turma. E o melhor de tudo, peçam apoio do professor coordenador nesse momento. Quem está no programa de ensino integral, peça apoio do professor coordenador de área para esse planejamento, para que vocês tenham reuniões sistematizadas, porque é importante que ninguém trabalhe sozinho, é importante que vocês fiquem juntos. Para quem está na escola parcial, que faça isso com o seu PC. Mas peça a oportunidade para que vocês dialoguem, até porque nas próximas formações a gente vai falar sobre a ideia da interdisciplinariedade. Então, a gente precisa, de fato, ter momentos em que a gente dialogue e converse para próximas ações. Outro, né, um lembrete aí. Exercite essa escrita reflexiva, de narrativas, descrevendo, desenvolvendo as suas ideias. Então, a cada bloco de formação, na formação anterior, a gente pediu que vocês tivessem um caderno, para que vocês anotassem o que vocês estão sentindo das formações, o que vocês estão absorvendo de novo, o que surgiu de ideia porque você ouviu uma coisa e de repente você falou, não, aqui eu posso trabalhar ainda de outra maneira, que eu acho que é muito bom. Tenha esses momentos, exercitem esses momentos reflexivos. E não se esqueça de contar para a gente o que tem acontecido nas escolas. Explorar essas boas práticas de vocês. Por quê? A gente tem 2 mecanismos de contato direto, tá? Vocês conversam diretamente comigo nesses 2 mecanismos. O primeiro é o formulário, onde, como a Tatiana, né, eu a respondi hoje, eu também posso responder outras pessoas e posso absorver ideias de outras pessoas para as nossas próximas formações. Então, respondam esse formulário. Acessem essa pauta lá no centro de mídias, no repositório, e peguem esse link, deixem lá no favorito do seu computador, para que vocês, a todo momento que surgiu uma dúvida, vocês podem clicar lá e deixar a pergunta de vocês, que na próxima formação a gente vai criar esse hábito de, antes de vir para a formação, para a gravação, olhar o que tem de informação para vocês, tá? E não temos nada no nosso Padlet ainda. E eu tenho certeza que vocês já fizeram muitas ações inovadoras nas escolas de vocês, muitas atividades didáticas,
que conseguiram, de fato, atingir os estudantes. E a gente gostaria que vocês contassem, para que não só a gente saiba, mas que os colegas de vocês que estão em outras escolas também saibam e eles possam utilizar dessas ideias com os próprios estudantes. Eu gosto sempre de correr lá nos Padlet do ano passado para ver se tinha alguma ideia que eu não captei para eu poder utilizar esse ano. E eu já estou morrendo de vontade de ver os Padlets cheios de informações, cheios de ideias. Então, por favor, não precisa necessariamente ter foto, mas que tenha pelo menos uma descrição da ideia, da aula que você desenvolveu. Essas boas práticas são muito importantes para a nossa comunicação, para a gente compreender o que vem sendo feito e, de repente, por que não entrar em contato com vocês para a gente poder apresentar essa boa prática de vocês também na formação. Eu acho que uma coisa que vem muito no formulário para nós eu queria exemplos de metodologias, de ideias. O Padlet está aí para a gente poder colocar exemplos, porque não só eu vou ter exemplos, eu tenho certeza que a rede toda tem exemplos de metodologias e atividades para esse fim. Bom, então o que a gente fez na nossa formação de hoje, né? Estamos chegando aí nos últimos minutinhos da nossa formação. A gente retomou o que tem de importante de novas informações aí em relação às mudanças que aconteceram na formação do Recuperação e Aprofundamento aqui para o primeiro bimestre. Mais do que isso ainda, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do aprender sempre, né? Que dá sim para a gente usar no primeiro bimestre, apesar de ele não ter sido construído com essa perspectiva. Exploramos as habilidades essenciais de ciência da natureza, pensando no currículo em espiral, e conhecemos, então, as sugestões de atividades que vocês podem desenvolver agora com o acompanhamento do PC na escola, com toda a equipe escolar. E aí, a gente vem para as nossas referências, fica aí de ideia para vocês consultarem. Eu acredito que vocês já utilizam com frequência o Currículo em Ação, o Currículo Paulista, as habilidades essenciais e todos os materiais que estão disponíveis no site da EFAP. Em relação à nossa formação, além daquele formulário de comunicação direta que vocês têm comigo e com a Mária, nossa coordenadora, existe esse formulário que vai para a EFAP, que é muito importante para que a gente sempre aperfeiçoe e que as formações realmente atinjam o objetivo que é o nosso estudante, que é que vocês possam aplicar atividades eficazes com os nossos estudantes. Então, por favor, também respondam esse formulário, que é o link de avaliação da formação, tá? Dê um print, depois vocês acessam o QR Code ou o link, tá? Bom, vou parar a apresentação para vocês me verem em tela cheia e eu poder fazer a despedida. Eu agradeço a presença de cada um que ficou aqui nesses 45 minutos. Desejo um ótimo trabalho no planejamento das novas ações. Agradeço aqui a presença dos intérpretes de Libras e espero que a gente possa avançar cada vez mais. Aguardo vocês na próxima formação, já pensando na interdisciplinaridade daqui 15 dias. Eu estarei acompanhada com outro formador da equipe, tá? Agradeço a presença de todos. Um bom trabalho.